Fábio Faria, ministro de Bolsonaro e genro de Silvio Santos, agora estimula os eleitores do presidente a boicotarem os institutos de pesquisa. Qual é o objetivo disso? Vem com a gente para descobrir que coisa boa não pode ser, obviamente. Claro que coisa boa não pode ser. O que os caras querem? Eles querem inviabilizar as pesquisas, né? Aí primeiro eles sabotam as pesquisas, depois as pesquisas vêm tudo cagada e eles falam assim, viu? Eu falei que o Datafolha era Datafoice, né? Essa é a ideia mais básica. E aí, Ana, quando a gente viu os institutos de pesquisa comerem uma ou outra bola, principalmente numa ou outra eleição para o Senado, algumas hipóteses foram colocadas. Primeiro, a ideia de que os institutos de pesquisa baseiam seus recortes no censo. E o censo de 2020 não aconteceu. Então, eles têm recortes desatualizados. São os de 2010. Então, isso atrapalharia as metodologias. Outra hipótese, Ana, nos foi colocada pelo Toledo, jornalista da Piauí. Eu achei que era um exagero. Ele disse, olha, pode ser que os bolsonaristas estejam sabotando as pesquisas, propositalmente, porque eles passaram a vida ouvindo que Datafolha é Datafoice, que esse pessoal é comunista, que esse pessoal é petista, né? A terceira hipótese é o voto envergonhado, o cara não quer responder a pesquisa. Mas vamos ficar concentrado aqui, Ana, nessa segunda hipótese, a sabotagem das pesquisas eleitorais, porque agora isso está se tornando público. Ministro das Comunicações, fã do Elon Musk, genro do Silvio Santos, cara, é muita coisa, hein? Porra, o cara é pica. Fábio Faria, ensinando aí a boicotar instituto de pesquisa. Vamos ouvir. E de novo vem aquela vinheta, aquela broca no seu ouvido. Cuidado. Queria fazer esse vídeo para vocês. É importante que esse vídeo viralize para que todos que gostam do presidente Bolsonaro, que votam no presidente Bolsonaro, que torcem por ele, que são contra o PT, escutem esse vídeo para saber o que está por trás de muita coisa. Eu lembro quando eu estava em Nova York com o presidente... Eita! Aquele cartaz ali para ele escrever, aquilo ali ele aprendeu com o Pablo Marçal. Que saiu uma pesquisa IPEC, que dava uma diferença de 17 pontos para o ex-presidente Lula na frente do presidente Bolsonaro. Onde todas as nossas pesquisas naquele momento davam em torno de 3, 4, 5 pontos, empate técnico, e essa dava 17. Ali era a mais absurda pesquisa, e eu falei nas minhas redes sociais, e eu apanhei muito da imprensa, apanhei de muita gente, que eu estava contestando o Instituto de Pesquisa que eu não poderia fazer isso. E eu disse que eu poderia estar errado, e se eu estivesse errado, eu iria reconhecer. Pessoal, tudo isso foi todo o sistema, unidos contra uma só pessoa, o Jair Bolsonaro. Todos se uniram, partidos, a grande imprensa, institutos de pesquisa, querendo que o voto útil fosse para uma pessoa para tentar derrotar o presidente Jair Bolsonaro. O IPEC deu 51% para o ex-presidente Lula, ele terminou com 48%, 3% de diferença. Deu 37% para o presidente Bolsonaro, ele terminou com 43%, 6% de diferença. 6 mais 3, 9% de diferença, IPEC. Quase 5 vezes a margem de erro. Isso é um absurdo. Não, pera. Vocês entenderam a sacanagem? A menos de 24 horas da eleição. O Datafolha no mesmo caminho, 14 pontos de diferença. A diferença foi 5. Enquanto os institutos, Modal Mais, errou por 1% dentro da margem de erro. E o Paraná Pesquisa, que foi tão bombardeado pela imprensa, errou também na margem de erro, dando 6 pontos de diferença. E a diferença foi 5. Então, pessoal, essa realidade se mostrou em quase todos os estados. Olha aqui em Minas Gerais, o IPEC previu 55% para o ex-presidente Lula e 33% para o Bolsonaro. O resultado foi 48% Lula, 43% Bolsonaro. A diferença de erro, 17% IPEC. Rio de Janeiro, vocês deram 46% a 42% por Lula. Foi 51% para o Bolsonaro, a 40% para o Lula. Vocês erraram a posição e o erro de 15% IPEC. Em São Paulo, vocês deram 48% a 39% para o Lula. A realidade, 47,7 a 40,6. Erro de posições no maior estado do Brasil, um erro de 16%. Vocês deram o Tarcísio em segundo lugar, em São Paulo. 31% para o Tarcísio, ele teve 42%. Vocês deram o Haddad com 39%, ele teve 35%. Olha o tamanho do erro que vocês fizeram. Vocês deram o Marcos Pontes perdendo, ele teve quase 20% a mais no Senado. No Rio de Janeiro, vocês deram o segundo turno, 44% a 35% no Datafolha, para o Cláudio Castro. A diferença foi de 22 pontos. Eu quero dizer ao povo brasileiro, não respondam mais nenhuma pesquisa desses institutos de pesquisa. Caralho! Viram onde foi? Eu quero dizer ao povo brasileiro,
não respondam mais nenhuma pesquisa desses institutos de pesquisa. Para o Cláudio Castro, a diferença foi de 22 pontos. Eu quero dizer ao povo brasileiro, não respondam mais nenhuma pesquisa desses institutos de pesquisa. Nem do Datafolha, nem do IPEC, nesse segundo turno. Se eles erraram por 14, por 22, por 17, deixe eles errarem por 50, por 60. Deixe da Lula 60-0, 100-0, 50-0, não tem problema. A gente sabe que o que vale é o voto de vocês. Ana, some essa iniciativa. A outra que a gente viu aqui antes, que é a de proibir as pesquisas, e o que você tem é uma ideia muito clara, a ideia de deixar eu, você, as 8.000 pessoas que estão nos assistindo sem acesso à pesquisa eleitoral. Já os partidos, com grana do fundo partidário, contratam pesquisa de tudo quanto é jeito, Ana. Quantitativa, qualitativa, focus group, o que você imaginar, os caras contratam pesquisa. Até quem fala eu não acredito em pesquisa, contrata pesquisa para saber o impacto que tem dizer que não acredita em pesquisa. É desse jeitinho que a coisa acontece. Então você tem, ao mesmo tempo, Ricardo Barros apresentando projeto de lei para proibir pesquisa eleitoral, mas de novo, proibir para você e para mim, para ele não, né? E agora esse camarada aí dizendo que a gente não deve mais responder pesquisa eleitoral. Veja você, Ana, é a sabotagem explícita. Tá, vamos entrar nesse comentário a respeito das pesquisas. Veja, tem muitas hipóteses diferentes para falar sobre a desconjunção entre o resultado das pesquisas imediatamente antes das eleições e os números de fato das eleições. Eu diria que todas elas podem estar corretas em alguma medida e existe ainda um megazord das hipóteses, que é aquela velha ideia de que um avião não cai por um determinado erro, ele cai por várias, uma sucessão de erros. Fazendo ainda o asterisco, o adendo de que não caiu avião nenhum, o Lula ainda terminou à frente, ele ainda tem a vantagem no segundo turno, sabe? Não é uma tragédia, mas de fato todo mundo ficou um pouco espantado com algumas diferenças, né? Especialmente no caso da presidencial, com a diferença entre aquilo que estava sendo percebido pelas pesquisas como intenção de voto no Bolsonaro e aquilo que de fato se comprovou na urna. Dito isso, eu acabei de pôr um comentário, desculpa, já perdi, passou ali no chat, dizendo eu sabia que eles iam usar isso politicamente no segundo turno, com certeza. Me parece que o que quer que seja que tenha acontecido para explicar essa diferença entre, né, a projeção da pesquisa e o resultado na urna de fato, foi não é bem um presente, mas é um ativo na campanha do Bolsonaro nesse momento. Tá? Eles vão usar isso como ativo, isso me parece um fato. Aí a gente tem esta hipótese de que o bolsonarismo já estivesse fazendo isso. Há relatos das pessoas dizendo, olha, eles já vinham sendo incentivados a não responder pesquisa, isso se comprova aí diretamente, né, na recomendação do Faria aí, para não responder pesquisa e deturpar a pesquisa de propósito. Acho impossível? Não, nem um pouco. Nada está abaixo das estratégias bolsonaristas. Então, eu acho que é possível mesmo. Tenho lá minhas dúvidas se eles conseguiriam ser tão coordenados ao ponto de mentir tanto e deturpar o resultado de uma pesquisa dessa forma, sabe? Mas não descartaria esta possibilidade, só conseguiria de fato saber se isso aconteceu ou não, ironicamente, com pesquisas. Ainda acho que esse fator pode ter se somado com o que realmente me preocupa, o fato de que nós estamos operando no escuro com relação ao demográfico brasileiro. Nós não temos dados atualizados, nossos dados de censo são muito antigos, e isso também pode ter contribuído. Soma as duas coisas,
o resultado é que a gente tem uma situação que serve para amplificar o discurso bolsonarista de desconfiança das pesquisas. Ou seja, de novo, vou repetir, eles vão usar isso para convencer o seu eleitor de que eles não podem confiar em nada, e é o que eles vêm fazendo o tempo inteiro. Não podem confiar em nada, em pesquisas, na imprensa, na realidade, em nada, porque eles querem que as pessoas fiquem somente com um dado na frente delas, a voz do grande líder, né? A voz do Bolsonaro e de seus asseclas. Então, para isso, eles precisam minar a confiança em qualquer outro dado que possa vir a questionar a percepção desse eleitorado. Mesmo que, para isso, eles precisem ser contraditórios. Não é a primeira vez que o bolsonarismo abraça a contradição, isso não é um problema para eles. Então, eles dizerem, o fato de que eles mesmos disseram, nós temos pesquisas que o Bolsonaro vai ganhar de 60% no primeiro turno, e isso não acontecer, isso não é um problema para eles, isso não é uma contradição, é uma contradição. Para eles, eles simplesmente ignoram. O fato de que eles diziam que as urnas eram fraudadas, e então isso era a motivação lá do que quer que seja que ia acontecer nas urnas, nesse momento não é importante para eles dizer que as urnas foram fraudadas. É mais interessante atacar as pesquisas para depois jogar essa ideia das urnas fraudadas lá na frente. Por quê? Ninguém acredita nas pesquisas, não acredita que as pesquisas vão continuar mostrando o Lula à frente, chega no segundo turno, o Lula vence de fato, e eles vão dizer, mas as pesquisas eram mentira. O que é verdade? A nossa projeção das nossas pesquisas de que Bolsonaro ia ganhar, logo as urnas foram fraudadas, entende? Então, é uma construção esse discurso, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso daí também, com a construção dessa narrativa de que as pesquisas não podem, elas não se pode confiar nas pesquisas, porque isso vai servir lá na frente, no segundo turno, para dizer que as urnas são fraudadas. Rapidamente, bem rapidamente, eu quero trazer uma outra informação antes da gente partir para o último assunto do dia, que é a defesa que o Malafaia está fazendo aí do Bolsonaro satanista, supostamente satanista. Você tem boleto que vence amanhã? Sabe quem que tem um boleto que vence amanhã? A TV Globo. A TV Globo, é verdade. A concessão pública da Globo vence amanhã, aquela mesma concessão que o Bolsonaro está prometendo revogar, que vai tirar a Globo do ar. Vai nada, pô, vai nada. Vence amanhã. Se você quer entender o que é uma concessão pública, como é que isso funciona, tem esse vídeo da Maura que alertou a gente no Twitter aí para a chegada desta data, o vencimento da concessão da Globo. Então fica a dica aqui, ó, meteoro.doc, você é o dono da Globo. E você pode acreditar.